Então, o fato é o seguinte, desde que a função e as suas derivadas existam, você vai poder dizer que a função é uma função analítica naquele ponto, não quer dizer que ela tenha que ser analítica num outro ponto de interesse seu, tá certo? E se ela for analítica, ela tem uma representação em série de potência em torno daquele ponto. Então, isso aqui daria um C0 mais um C1 vezes x menos a, mais um C2 vezes x menos a elevado a n, mais um C3 vezes x menos a elevado ao cubo, e assim por diante. Aqui, na verdade, não é n, não, né? Aqui é 2. E assim por diante. Esses coeficientes C0, C1, C2, C3, né, poderiam ser calculados, por exemplo, pela máquina de coeficientes da série de Taylor, ou, se por acaso o A for zero, pela máquina de coeficientes da série de Maclaurin, tá certo? Tem outras séries de potência, tem série geométrica, tem série binomial, enfim. Mas, no final das contas, todas acabam que podem ser escritas como uma versão da série de Taylor, tá certo? Vamos fazer um exemplo, então. Mas vamos fazer um exemplo que até poderia ser resolvido de maneira convencional, ou seja, a gente poderia tirar uma solução fechada. Vamos pegar essa equação diferencial aqui. Derivada segunda de y em relação a x, menos uma constante que eu vou chamar de k ao quadrado, vezes y igual a zero. Vai ser muito comum, gente, a partir de agora, eu utilizar a seguinte simbologia para as derivadas. Uma derivada segunda, por exemplo, eu vou representar normalmente como y duas linhas. Uma derivada primeira como y uma linha. Uma derivada terceira, y três linhas. É só para economizar notação mesmo. Menos k ao quadrado vezes y igual a zero. O que eu quero? Que a gente construa a solução dessa equação diferencial via série de potência. Então, construa a solução de tal equação via série de potência. E vamos aplicar o teste da razão para verificar a convergência da série. Vejam só, então. É claro que não dá para falar de imediato que a função é analítica ou não. O y a gente não pode dizer. Mas veja o que nós dissemos agora há pouco. Só procurar o que eu coloquei aqui. Eu tinha dito agora há pouco o seguinte. Se os coeficientes da equação diferencial forem funções analíticas, isso garante que a própria função y de x será uma função analítica. Ou seja, ela tem uma representação em série de potência. Então vejam que coisa forte. Eu não estou provando esse resultado, não, mas eu estou garantindo para vocês que se esses coeficientes forem funções analíticas, a função que nós nem sabemos qual é, possui uma representação em série de potência. Então ela pode ser escrita na forma de uma série de potência em torno do ponto em que a gente deseja encontrar a representação em série. Veja que negócio poderoso. Vejam bem, então. A sua equação diferencial é essa aqui. Derivada segunda de y em relação a x,
mais 0 vezes a primeira derivada em relação a x, menos k ao quadrado, onde o k é uma constante, derivada de vezes a própria função, perdão. Isso é igual a 0. Então, o p de x é o coeficiente da sua primeira derivada. Ele é 0. O q de x é o coeficiente que acompanha a sua própria função. Ele vale menos k ao quadrado, ou seja, ele é uma constante. E o r de x, que é o termo independente à minha direita, ele também é igual a 0. Tem algum valor de x em torno do qual essas três funções seriam mal definidos? Ou eu posso garantir que as funções são definidas e aí as derivadas também vão ser definidas? Esse exemplo é muito simples, mas ele ilustra exatamente o que você vai fazer. Primeiro você olha nos coeficientes da sua equação diferencial, nos coeficientes das derivadas, da função e do termo independente. Se por acaso essas funções forem analíticas, você pode partir para o pau com uma solução de série de potência usual, conforme vocês viram alguma coisa lá em EDO. Se algum deles não for analítico, isso significa que o método usual de série de potência não vai funcionar. E aí a gente vai ter que aplicar o método de Frobenius, do qual eu vou falar na nossa próxima aula, na quinta-feira. Mas aqui as funções não possuem nenhuma restrição. Então as funções são analíticas. Ah, é? São analíticas? São, né? Beleza. Já que elas são analíticas, a função que eu desejo encontrar, o y de x, também será analítica. E o que significa a função ser analítica? Ela tem uma representação em série de potências. Digamos que eu queira resolver essa equação diferencial em torno de x igual a 0. Ou seja, eu quero resolver essa equação diferencial em torno da origem. O que você vai supor? Você vai supor que ela tem uma representação em série de potência do tipo um somatório com n indo de 0 até infinito, de um coeficiente de expansão Cn vezes x elevado a n. Ah, mas e aquela série de Taylor, o Cn dado por aquele monte de derivadas? Aquilo ali só faz sentido, gente, quando você conhece a função. Para você poder atuar com as derivadas de ordem n e calcular os coeficientes. Nós não sabemos qual é a função. Então, o que eu sei é que eu tenho a garantia de que eu posso escrever a função na forma desse polinômio. O que o método vai nos dar é uma maneira de como calcular esses coeficientes aqui. Ok? Então, vejam só. Quando você vai resolver a sua equação diferencial em torno de x igual a 0, o que você tem? Quem seria o y de x? Em torno de x igual a 0, ele tem essa representação em série de potência. Então, isso aqui dá C0 mais C1 vezes x elevado a 1, mais C2 vezes x elevado a 2, mais C3 vezes x elevado a 3, e assim por diante. Por que eu estou expandindo a função? Olha para a sua equação diferencial. Ela depende da própria função. Ela depende também da segunda derivada da função. Ela não depende da primeira derivada. Mas eu não consigo calcular a segunda derivada sem ter a primeira derivada. Então, agora, eu vou ter que calcular a derivada de y de x em relação a x. Nossa, mas eu não sei quem é o y. Não. De fato, você não sabe é quem você quer encontrar. Mas você já tem a garantia de que as suas funções da equação diferencial são analíticas.
Então, você sabe que o y poderia ser representado na forma de uma série de potência. Então, você vai derivar a série. Você vai substituir a função pela série e vai diferenciar a própria série. A derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aqui vai dar um somatório com n indo de 0 até infinito. Sua derivada pode entrar para dentro do seu somatório. Seu Cn é uma constante, ele não é tocado pela derivada. Você tem que derivar x elevado a n, que dá n, que multiplica x elevado a n. Aliás, x elevado a n menos 1 unidade. Essa é a sua primeira derivada. Para que você vai precisar dela nesse problema? Porque você precisa calcular a segunda derivada. Ou seja, você vai derivar em relação a x a primeira derivada, que é um somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes Cn vezes o quê? A derivada de x elevado a n menos 1. É a derivada de uma potência. É n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 2. E aí agora, o que você vai fazer? Eu vou chamar a minha expansão em série de potências de 1 para minha função, a expansão em série para minha segunda derivada em 2, de 2, e agora eu vou levar os resultados 1 e 2 lá na minha equação diferencial. Onde eu tinha derivada segunda de y em relação a x, menos k ao quadrado vezes y, igual a 0. Você tem a segunda derivada. Ô, gente, aqui vocês até me desculpem, a notação ficou ruim, tá certo? Porque aqui eu calculei uma derivada, já coloquei o resultado, que seria o resultado da segunda derivada, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa derivada aqui, deixar só o resultado. Aí aqui seria derivada em relação a x da primeira derivada de y em relação a x. E essa primeira derivada, você tem a representação em série de potência dela aqui em cima. Ela é substituída aqui. Quando você faz a derivada, você vai ter esse resultado. Ok? Veja bem. Agora você vai ter o seguinte. Eu tenho a minha segunda derivada. A segunda derivada, ela deu um somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes n menos 1 vezes Cn vezes x elevado a n menos 2. Menos k ao quadrado vezes um somatório com n igual a 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n. Isso aqui é igual a 0. Antes que eu prossiga, até esse ponto, tá dando para acompanhar? Sim. Samuel, Yuri? Sim. Sim, sim. Vejam bem. Procedimento usual é o seguinte. Você vai abrir esses dois somatórios. Sempre que você vai resolver uma equação diferencial via série de potência, você vai perceber que isso vai acontecer. A representação da função na forma de um polinômio faz com que a derivada sempre faça com que você gere um novo polinômio de ordem mais baixa. Então, a derivada primeira tira seu polinômio de ordem n para um polinômio de ordem n menos 1. A derivada segunda pega um polinômio de ordem n e gera um novo polinômio de ordem n menos 2. Então, vocês reparem que existe um descompasso
entre a potência que está aqui na segunda derivada e a potência que está aqui na representação da própria função. Isso sempre vai acontecer. A gente precisa tentar tornar essas duas potências compatíveis. Ter a mesma potência numa parcela e nas outras parcelas da equação diferencial. Com o passar do tempo, vai ficar muito fácil vocês perceberem como é que isso é feito. Mas ainda não é hora de enxergar isso de cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir esse somatório aqui. Os dois. E aí eu vou ter o seguinte. Primeiro somatório. 0 vezes 0 menos 1 vezes o coeficiente de ordem 0 vezes x elevado a 0 menos 2. Mas isso aqui tudo está multiplicado por 0, né? Então esse termo aqui ele vai zerar. Mais, agora você faz o n igual a 1. 1 que multiplica 1 menos 1 vezes C1 vezes x elevado a 1 menos 2. Mas aqui com o n igual a 1, esse termo também vai zerar. Agora não zera mais. Agora você vai fazer o n igual a 2. Então mais 2 que multiplica 2 menos 1, C2 vezes x elevado a 2 menos 2. Mais 3 que multiplica 3 menos 1 vezes C3 vezes x elevado a 3 menos 2. Mais 4 que multiplica 4 menos 1, C4, x elevado a 4 menos 2. Até quando eu tenho que escrever isso? Em geral, à medida em que você vai pegando maldade, 3, 4 termos são suficientes. Então você não vai precisar ir muito além do que eu coloquei aqui para poder enxergar o que vai acontecer, não. Agora você vai expandir o seu segundo somatório. Aí você vai ter C0, x elevado a 0, mais C1, x elevado a 1, mais C2, x elevado ao quadrado, mais C3 vezes x ao cubo, mais C4 vezes x à quarta, e assim por diante. Daí eu fico com o seguinte. Os dois primeiros termos do primeiro somatório zeraram. Então, as potências negativas, x elevado a 0 menos 2 e x elevado a 1 menos 2, não vão existir. X elevado a 2 menos 2 é x elevado a 0, que é igual a 1. 2 menos 1 é 1, então vou ficar com 2 vezes C2 no primeiro somatório. Mais 3 vezes 3 menos 1, 2, vezes C3, vezes x elevado a 1, no segundo somatório. Mais 4, vezes 3, vezes C4, vezes x elevado ao quadrado. E assim por diante. Menos k ao quadrado vezes C0, vezes x elevado a 0, que é igual a 1. Menos k ao quadrado vezes C1, vezes x elevado a 1. Menos k ao quadrado vezes C2, vezes x elevado a 2. Menos K2 vezes C3, vezes x elevado ao cubo. E assim por diante. Só colocar o último termo aqui, mas nem era necessário. K3, aqui não é C elevado a 3, aqui é C índice 3. K4, C4,
x elevado à quarta. E assim por diante. Isso aqui é igual a zero. E agora? Você tem uma identidade. Você está somando uma coleção de termos, e essa coleção de termos, ela dá como resultado zero. Vamos ver o que a gente vai fazer para entender esse negócio. Eu vou agrupar um monte de coeficientes aqui, mas olhem a lógica que eu vou utilizar para poder fazer esse agrupamento. Eu vou agrupar as potências de x que são similares em todos os somatórios. Então, esses dois termos que eu sublinhei aqui, eles são termos de potência x elevado a zero. São termos independentes. 2C2 menos C0. Ô Edson, por que Oi. ele ficou menos K a quarta? C4. Porque está errado. É simples, Samuel. Porque está errado. Porque é K ao quadrado. Aqui eu coloquei a potência 4 no K também, porque era o termo de quarta ordem, mas eu errei. Ok? Está errado mesmo. Então aqui 2C2 menos K ao quadrado vezes C0. Agrupei os termos independentes. Mais 6C3 menos K ao quadrado C1, que multiplica x. X elevado a 1. Mais 4 vezes 3, 12C4. Menos K ao quadrado C2. Esses dois caras multiplicam a potência x elevado a 2. E assim por diante. Até talvez poderia ir além. Aí eu ficaria com 5 vezes 4 vezes C5 vezes x ao cubo. Aliás, eu vou até já colocar em evidência. 5C4, C5 menos K2, C3. Esses dois caras vão multiplicar x ao cubo. Esse aqui, gente, o primeiro termo aqui eu tirei de cabeça, viu? Eu já enxerguei que esse é o próximo termo que vai aparecer. Teria que expandir o somatório para ver que vai dar isso mesmo. O próximo vai dar 6 vezes 5 vezes... Aliás, aqui... Deixa eu só ver se não estou fazendo bobagem. 12C4... Tá certo. 6 vezes 5 vezes C6 menos K2 C4, que multiplica x elevado à quarta. Isso aqui igual a zero. Essa é a relação que eu tenho. Então você tem um polinômio que é identicamente nulo. Tem um termo linear, tem um termo independente, tem um termo quadrático, tem um termo em x ao cubo, tem um termo em x à quarta, e assim por diante, para todas as potências de x. Você está afirmando que esse polinômio é zero sem falar o valor do x. Você não especificou o x. Porque o x não é zero. O x é próximo de zero. Porque a expansão está sendo realizada em torno de x igual a zero. Como é que você pode pegar um polinômio e afirmar que ele é zero para qualquer valor de x? Tem jeito? Tem jeito. Desde que você exija que os coeficientes de todas as ordens tenham que ser iguais a zero. Então, para garantir que esse polinômio é identicamente zero, não importa qual seja o valor do x, só tem um jeito. Você vai ter que anular os coeficientes de todas as ordens.
É a única maneira que você tem de garantir que você vai conseguir construir um polinômio identicamente nulo para qualquer valor de x. Você precisa exigir que 2 vezes C2 menos k ao quadrado vezes C0 é igual a zero. Você precisa exigir que 6C3 menos k ao quadrado vezes C1 seja igual a zero. Você precisa exigir que 12C4 menos k ao quadrado vezes C2 seja igual a zero. Que 20C5 menos k ao quadrado C3 é igual a zero. Que 30C6 menos k ao quadrado vezes c à quarta tem que ser igual a zero. Uai, mas eu vou ficar fazendo esse trem a vida inteira? Não vai precisar. O bonito vem agora. A gente vai aprender nesse momento que o que nós estamos fazendo é construindo uma espécie de uma máquina com a qual eu consigo calcular todos os coeficientes de expansão. Por exemplo, da primeira equação, eu consigo calcular o C2. Quem é C2? K ao quadrado sobre 2 vezes C0. Ou seja, dessa equação, se eu conheço o valor de C0, eu descubro quem é o valor C2. Agora, dessa equação aqui, 6C3 menos K2C1. Quem é o C3? K2 sobre 6, perdão, vezes C1. Ou seja, conhecido C1, eu descubro quem é C3. Agora você poderia calcular o C4. C4 seria igual a K2 sobre 12 vezes C2. Só que o C2 é K ao quadrado sobre 2 vezes C0. Então, conhecido C0, você descobre C2. E agora, conhecido C0, você descobre o C4. Isso aqui vai te dar K elevado à quarta sobre 24 vezes C0. Agora você vai conhecer o C5. Ele vai ser igual a K ao quadrado sobre 20 vezes C3. Mas C3 depende do C1. Então, C5 vai ser igual a K ao quadrado sobre 20. O C3 é igual a K2 sobre 6 vezes C1. K2 sobre 2. K à quarta sobre 120 C1. Por fim, o C6. C6 vai ser igual a K ao quadrado sobre 30 vezes C4. C6 vai ser igual a K2 sobre 30 vezes C4, que é K à quarta dividido por 24 vezes C0. Isso aqui vai dar K elevado a 6. Será que eu não estou errando em conta nenhuma aqui, não? Parece que não. 30 vezes 24, isso aqui dá quanto? Vejam para mim, por favor, se isso dá 784. Não, dá menos. Dá 720, se não me engano. .
É 720. Então, 720 C0. Qual é o padrão que a gente percebe, gente? A gente consegue perceber o seguinte padrão. O C0, nesse problema, ele gera todos os coeficientes pares. O C1 gera todos os coeficientes ímpares. Por isso que eu disse que a gente estava construindo uma máquina para poder gerar todos os coeficientes da expansão. Ah, mas e se eu não conhecer o C0 e o C1? Vai conhecer. Quando você vai resolver uma equação diferencial de segunda ordem, quantas condições você precisa para poder obter a solução geral da função, da equação diferencial? Hein, gente? Uma EDO de segunda ordem. Quantas condições a gente precisa para que a gente possa construir a solução geral? Duas, gente. A equação diferencial é de segunda ordem. Ou você precisa de duas condições de contorno, se for uma equação diferencial geométrica, vamos dizer assim, né? Ou de duas condições iniciais. Peguem lá no curso de mecânica, por exemplo. Pode ser a física 1 mesmo, ou mesmo no curso mais avançado de mecânica. Você vai resolver uma equação diferencial que te descreve a segunda lei de Newton. Para você poder obter a posição de um objeto ao longo do tempo, você precisa de duas informações: posição inicial e velocidade inicial. É uma informação sobre a própria função, no caso, a posição, e uma informação sobre a primeira derivada da função, no caso, a velocidade inicial. Então, em geral, a gente vai conhecer essas duas constantes por meio das condições iniciais ou condições de contorno. Então, em geral, elas são conhecidas pelas condições iniciais ou de contorno. Se for uma equação diferencial de terceira ordem, você vai precisar de três condições. Uma sobre a função, outra sobre a primeira derivada da função e outra sobre a segunda derivada da função. Quarta ordem, quatro condições. Função, primeira derivada, segunda derivada e terceira derivada. Sempre você precisa conhecer a informação até uma derivada a menos que a derivada de ordem mais alta do seu problema. Nesse caso, uma equação diferencial de segunda ordem, duas condições, até a primeira derivada você tem que saber uma condição. Ok? Então, em geral, o C0 e o C1 não vão ser problemas. Em geral, a gente vai ter medidas ou vai ter quantidades que nos permitem obter quem são o C0 e quem são o C1. E aí o algoritmo está me mostrando que se eu conheço o C0, eu consigo cuspir todos os algoritmos pares e eu consigo, através do C1, gerar todos os algoritmos ímpares. Olha que negócio para lá de interessante. Muito, muito interessante. Essa máquina que a gente tem para poder fazer a geração dos nossos coeficientes. De uma maneira geral, daria para a gente representar isso aqui
tanto para os coeficientes pares quanto para os coeficientes ímpares. Dá para a gente poder criar uma fórmula geral para os coeficientes. Por exemplo, vamos pegar os pares. O C2, por exemplo, ele deu K ao quadrado sobre 2, C0. O C4 já deu K à quarta sobre 24 vezes C0. O C6, ele deu K à sexta sobre 720 vezes C0. Gente, aqui é uma coisa que é o seguinte, como é que eu vou falar para vocês que eu sei isso, que eu vou colocar na sequência? Experiência. Quer dizer que dá sempre para poder fazer o que eu vou colocar na sequência? Nem sempre dá, tá certo? Mas quando dá, ajuda muito. De uma forma geral, a gente poderia dizer o seguinte: toda vez que você tem um n par nesse problema, o coeficiente de ordem n seria igual a quê? Olha, a ordem do coeficiente aparece como uma potência do k. Então, C2, K2, C4, K4, C6, K6. Então, Cn, K elevado a n, vezes C0. 4 deu 24. 6 deu 720. Se eu fosse calcular o C8, eu garanto para vocês que eu iria encontrar o seguinte: K à oitava vezes C0. Se vocês estiverem com a calculadora aí para mim, multipliquem para mim 8 por 720. Vê se vai dar 5.760. Caralho, isso é bravo, hein? Dá isso não. Dá? Uhum. Mas sabe por que eu já saquei que vai dar 5.760? Não é porque eu sou brabo, não. É porque eu já percebi o padrão que vai aparecer, Samuel. 24 é igual a 4 fatorial. 720 é 6 fatorial. 5.760 é 8 fatorial. Então, o número que está aparecendo aqui embaixo no denominador é o fatorial do índice da sua expansão para os termos pares. Então, de uma maneira geral, o Cn, para quando o n é par, vai dar k elevado a n sobre n fatorial vezes o coeficiente C0. Aí você vai falar o seguinte: não, mas ainda assim você é bravo, porque você calculou o fatorial. O fatorial de. Aliás, aqui acho que vai estar até errado, viu? Vai estar até. Tá errado. Com certeza está errado. Não vai dar 5.760, não. Vai dar até mais. E aí eu não vou fazer de cabeça, não. Aí vai ficar pesado para mim. Façam para mim, por favor. — 56 vezes 720. Quanto que vai dar? 40.320. 40.320. Esse é 8 fatorial.
esse vai ser o próximo coeficiente que vai aparecer. É porque eu já enxerguei o padrão de repetição. Sempre está aparecendo no denominador o fatorial do número que designa a ordem do seu coeficiente. Tá certo? Aí o próximo termo par seria 8, que é o 8 fatorial. É 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 8 vezes 7, 56. 6 fatorial, 720. Por isso que eu pedi para vocês multiplicarem. 56 por 720. Essa é a máquina de geração dos coeficientes pares. Ela vale para quanto? Para todo n maior ou igual a 2. Par. Tá certo? E dá para fazer coisa parecida para os n's ímpares. Certo? O C3 ele é K ao quadrado, deixa eu só conferir isso aqui, se é isso mesmo. O C3 ele é K ao quadrado sobre 6, C1. O C5 ele é K à quarta sobre 120 vezes C1. Quem vai ser o C7? Posso garantir para vocês que vai dar isso aqui. K elevado a 6 sobre... multiplica para mim 7 por 720. Dá 5.040? Dá. 5.040. Vezes C1. E assim por diante. O que eu estou fazendo? Eu percebi o seguinte. O 5.040 já apareceu porque 120 é, na verdade, 5 fatorial. 6 é 3 fatorial. Então, aqui no coeficiente de ordem 7, vai aparecer o fatorial de 7, que é igual a 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial é 720, como a gente calculou para os caras pares. Por isso que isso aqui vai dar 5.040. E aí, de uma maneira geral, a gente poderia dizer o seguinte. Eu poderia dizer que o coeficiente de ordem n, com esse n sendo ímpar, ele vale k elevado a n menos 1. É o n ímpar menos uma unidade. K3 é k ao quadrado. Coeficiente 5, k à quarta. Coeficiente 7, k à sexta. E assim por diante. Sobre n fatorial vezes C1. Isso aqui vai ser a máquina de geração dos seus coeficientes ímpares. Essa fórmula, assim como a anterior, ela é chamada de fórmula de recorrência. É uma relação que você usa recorrendo ao coeficiente que você conhece. Você recorre ao C1 para gerar o C3. Você recorre ao C1 para gerar o C5. A anterior também é uma fórmula de recorrência, mas é uma fórmula de recorrência para os coeficientes pares, tá certo? Essa já vai ser uma fórmula de recorrência para os coeficientes ímpares. Então, a sua função, que você disse que podia ser representada como um somatório de 0 até infinito,
de Cn vezes x elevado a n, na verdade, agora ela pode ser quebrada em duas séries de potência. Ela pode ser quebrada numa série para n's pares, certo? De Cn vezes x elevado a n, mais uma segunda série de potência, aonde os n são ímpares. Também da forma Cn vezes x elevado a n. Quem vai ser o seu y de x? Você vai pegar um somatório para n par daquela relação que nós tínhamos construído antes. Kn sobre n fatorial C0. Então, Kn sobre n fatorial vezes C0, vezes x elevado a n. Mais um outro somatório, quando n é ímpar, de k elevado a n menos 1 sobre n fatorial vezes C1, mas a série não pode esquecer da variável da qual ela depende, vezes x elevado a n. Essa poderia ser a sua resposta. Mas isso aqui ainda pode ficar, vamos dizer assim, até mais bonitinho ainda. Isso aqui poderia ser colocado da seguinte maneira. Eu posso colocar o C0 em evidência nessa relação. Ele não é dependente do n, né? Isso aqui seria igual a quanto? K0 sobre 0 fatorial vezes x elevado a 0. Mais K vezes x elevado a 1, aliás, elevado a 2, porque o primeiro somatório tem só termos pares, por 2 fatorial, mais K vezes x elevado à quarta sobre 4 fatorial, mais K vezes x elevado a 6 sobre 6 fatorial, e assim por diante. Mais C1 vezes a série dos caras ímpares. A série dos caras ímpares, ela vai com K elevado a n menos 1. K elevado a n menos 1 poderia ser reescrito como sendo K elevado a n dividido por K. Então eu vou escrever essa relação como C1 dividido por K. Eu vou colocar um K em evidência. E vou ficar com a potência K elevado a n dentro do meu colchete. Aí você vai ficar com o seguinte. Kn, aliás, minto. Para n's ímpares a gente vai ter K1 vezes x elevado a 1. Depois a gente vai ter K3 vezes x elevado a 3 sobre 3 fatorial. Depois, K5 vezes x elevado a 5 sobre 5 fatorial. Mais K7 sobre x elevado a 7 sobre 7 fatorial. A vantagem de fazer essa manipulação e colocar o 1 sobre K no denominador é colocar o K e o X com a mesma potência, igual eu fiz para a parte par. Tá. E o que eu ganhei com isso? Ganhou o seguinte. Essas duas séries, elas são conhecidas.
A primeira série só com termos pares é a série do cosseno hiperbólico. Isso aqui dá cosseno hiperbólico de k vezes x. Expandam o cosseno hiperbólico de kx em série de Maclaurin, em torno de x igual a zero, vocês vão ver que vocês vão encontrar essa expressão aqui. A segunda é a série do seno hiperbólico. Dá o seno hiperbólico de kx. E até é possível escrever isso de uma maneira até mais bonitinha. Pelo seguinte. Não sei se vocês aprenderam isso lá em cálculo 1, mas dá para representar o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico em termos de exponenciais. Cosseno hiperbólico de kx é a exponencial de kx mais a exponencial de menos kx dividido por 2. E seno hiperbólico de kx é a exponencial de kx menos a exponencial de menos kx dividido por 2. Veja que nesse ponto vocês não são obrigados a fazer isso não, tá certo? Realmente não são obrigados. Poderia deixar o resultado expresso em termos da série, em termos dos cossenos hiperbólicos e senos hiperbólicos. Isso aqui é apenas uma manipulação conveniente no final das contas, ok? E você ainda pode fazer o seguinte. Você pode colocar as exponenciais em evidência, você ficaria com meio, que multiplica C0 mais C1 dividido por K, que multiplica a exponencial de Kx. Mais meio, que multiplica C0 menos C1 dividido por K, que multiplica a exponencial de menos Kx. Isso aqui é uma constante. C0 é constante, C1 é uma constante, vão ser dadas pelas condições iniciais ou de fronteira do problema. O K é uma constante, o meio é uma constante. Poderia chamar isso aqui de alfa. Alfa exponencial de Kx. E C0 menos C1 sobre K dividido por 2 é uma nova constante que eu poderia chamar de beta, vezes a exponencial de menos Kx. Essa é a solução da sua equação diferencial. Então, isso aqui são constantes dependentes de C0 e C1. Ok? Quer dizer que você sempre consegue escrever a solução na forma de uma série de potência e encontrar uma função bonitinha igual essa aqui? De falar que, na prática, quase sempre você não consegue. Mas às vezes consegue. Às vezes você consegue encontrar uma função bem fechadinha, analítica, que é representada por aquela série de potência. Mas, em geral, não quer dizer que você vai conseguir, não. Tá certo? Em geral, é a solução em série que vai lhe satisfazer mesmo. Tá joia? Bom, gente, em razão do horário, da minha parte, eu vou encerrar por aqui. Tá certo?